noite, eu sou Cristina Benac e esse é o canal Cristina Benac Art Delivery. Todos vocês que me acompanham por aqui já sabem que todas as quartas-feiras às 19 horas a gente sempre vem ao ar com algum assunto interessante ligado ao universo das artes. O nosso propósito aqui no canal é ajudar vocês na hora de pensar em fazer uma aquisição em obra de arte, que seja feito sempre com mais consciência e segurança. E essas conversas que a gente tem, com certeza auxiliam muito no sentido de você descobrir, porque parece que é fácil, mas não é, o que é que você gosta, né? Porque esse é o mais importante, o que que te toca, né? O que que tem a ver com você? Porque quando você compra uma obra de arte, ela tem que trazer esse valor agregado, né? Sensações, emoções, te remete a lugares, aí onde você agrega valor numa obra de arte. Então é muito importante todas essas conversas que a gente tem por aqui para auxiliar nesse sentido. E hoje eu estou muito contente de estar aqui na casa do Doriano. Doriano é um assíduo frequentador das feiras de arte, há muitos anos que ele nos prestigia, está sempre ali junto com a gente. E eu fiquei sabendo que ele tem uma história muito interessante ligada à arte, é um publicitário hoje em dia, mas tem muita coisa que eu acho que pode agregar como conteúdo e a gente deve ouvir um pouquinho dessa história que é muito interessante. Então eu peço a vocês que assistam o vídeo até o final, deem lá o seu joinha, não esqueçam de se inscrever no nosso canal e compartilhar para que a gente consiga chegar cada vez a mais pessoas levando esse tipo de conteúdo. Então vamos à nossa conversa, Doriano. Muito obrigada por você me receber aqui na sua casa. Faz tempo que eu estou atrás dele, querendo marcar essa conversinha, e ele fugindo de mim. Então, Doriano, conta pra gente como é que você começou a se interessar por arte. Você na família tinha pessoas ligadas à arte. Como é que foi essa trajetória para você começar no universo da arte? Eu tive influências da família, parentes próximos, tios, meu bisavô, meu pai, principalmente. Aliás, uma coisa que eu não te contei antes, meu pai, quando eu tinha uns 5, 6 anos de idade, ele fez um retrato meu a partir de uma foto 3x4. Uau. E eu fiquei impressionado, né? Como é que ele consegue fazer isso? Como é que ele conseguiu fazer? Eu tenho até hoje. Bacana. Aí eu falei, eu vou conseguir fazer isso também. De algum jeito eu vou conseguir fazer. Foi o gatilho. Isso eu lembro que foi um gatilho importante. Outro gatilho importante, a letra dele era muito bonita. E eu tinha uma letra feia. Eu falei, vamos fazer uma letra mais bonita que a dele. Então, foi um estímulo, na verdade. Não foi uma competição nem nada, mas foi um estímulo. Sim. Acho que ele, enfim, talvez ele nunca tinha a dito intenção, isso. Né? Não, eu nunca falei isso para ele. Acho que ele nunca soube disso. Nunca soube disso, olha só. Mas é uma coisa que agora que você me perguntou, me veio à mente. E assim tinha, por exemplo, o meu bisavô paterno, ele decorava igrejas, isso no final do século XIX, fazia eventos religiosos, casamentos, coisas do tipo. E você conviveu com esse teu bisavô? Não, eu não convivi, mas recentemente, eu não sabia disso também. Recentemente, após a passagem do meu pai, eu recebi da minha mãe um livro que era do meu bisavô. E que tem a contabilidade e tem os RAFs, os desenhos, os esboços, né, de algumas coisas que ele projetou na época. Até está encadernando. Um objeto maravilhoso. Isso é histórico, isso é interessantíssimo. Aí tinha tios que pintavam, meu pai sempre fez alguma coisa. Depois, quando ele se aposentou, ele passou muito tempo pintando mesmo. Tinha um estúdiozinho pequenininho na casa dele que ele pintava, enfim. Então é uma coisa que vem, e eu desde criança sempre gostei de pintar, de desenhar. Como toda criança, eu desenhava Mickey, Pato Donald, essas coisas. Personagens. E as pessoas ficavam impressionadas. Hoje eu olho e eu acho um horror aquele. Era muito ruim, mas era né? E a partir daí comecei a estudar, fiz escolas de propaganda, de pintura, de desenho. E assim foi. E na sua adolescência você estudava a graduação normal, colégio e tal, mas você tinha um enfoque para a arte. E quando você começou a entrar na propaganda? Porque depois você enveredou para esse lado, né? Na adolescência, eu, claro, como todo garoto, adorava fazer as coisas que os adolescentes fazem.
Mas eu separava um tempo do dia para mim em que eu me trancava no meu quarto, que era o meu estúdio, e ficava pintando absurdamente. Ficava trancado horas e horas e pintando os mais diversos temas, e, enfim. E depois ia jogar futebol, ia sair, ia beber com os amigos, ia pra festa e tal, mas quando eu tinha o meu tempinho, pá. E aí com 16 para 17 anos eu comecei a trabalhar em propaganda. A princípio era um estúdio, que a gente chamava na época de estúdio, hoje talvez fosse um birô, sei lá, uma coisa mais chique, em que a gente fazia um pouco de tudo. A gente fazia desde pequenas ilustrações, grandes ilustrações, portré. Eu cheguei a fazer alguns portrés já naquela época. Fazia apresentações, fazia storyboards, fazia, enfim. E a gente supria uma demanda das grandes agências de propaganda que não tinham, nem todas tinham profissionais com as nossas expertises. Assim. E aí começou que eu, na verdade, queria ser arquiteto, era meu sonho. Mas eu morava numa cidade do interior, próximo a São Paulo, e quando eu fui fazer meu exame vestibular, eu tinha que vir de trem. E no terceiro dia do exame, o trem quebrou no meio do caminho. E aí eu não tinha nem como descer do trem, vir a pé, ou seja, eu perdi o exame. Meu Deus. E aí meu sonho, eu tinha que esperar mais um ano para fazer de novo, eu queria fazer FAO na época e tal. E como eu já estava... Desculpa. Como eu já trabalhava em propaganda, eu falei, pô, mas por que eu não continuo com isso? E aí, no meio do ano, tinha um vestibular para a ESPM, e aí eu fez a ESPM. E acabei se graduando. Me graduei na ESPM e depois virei professor da ESPM por um tempo. Isso eu não te contei também. Não, cheio de novidades para mim também. Durante um tempo, durante 5 anos, eu fui professor de criação de uma associação que existia ainda existe, né? A ESPM e uma escola americana que se chama Miami Ed School, que é voltada 100% para profissionais de propaganda. Então eu dava aula na Miami Ed School, no prédio da ESPM. E foi incrível, conheci gente incrível, publicitários que hoje são muito famosos e que passaram lá nesse período com a gente. E aí, enfim, segui a carreira até me aposentar como publicitário. Mas sempre você, enquanto trabalhava com publicidade, você também fazia os seus trabalhos artísticos, as suas esculturas, desenhos. Como é que foi essa tua relação com essa quantidade que depois vocês estão vendo aqui fotos, né, de trabalhos dele que são fantásticos. Tem aqui fotos com interferência pintadas depois com aquarela, né? Muita coisa que ele é um artista, né? E uma coisa que é interessante, porque muita gente tem essa colocação de que publicidade é uma coisa, arte é outra. Sim. E tal. Então, como que um publicitário é artista? Mas você sente falta de fazer alguma coisa, não Sim, sente? Com certeza. De produzir, porque o artista tem isso, ele tem uma necessidade de externar os seus pontos de vista, o seu momento pessoal, histórico, enfim, ele tem necessidade, assim como tem gente que escreve, tem gente que fala, tem gente que precisa produzir alguma coisa, precisa pintar, precisa desenhar, precisa... Então, isso é a alma do artista. É verdade. Independente da área que essa pessoa trabalha, se ela tem a alma do artista, ela tem essa necessidade. E se ela se frustra e não faz esse trabalho, deve ser um conflito grande. E você conseguiu seguir fazendo, né? De certa maneira, sim. Eu até no primeiro momento, eu tentei ser artista plástico, pintor, sei lá. Eu fui apresentado, na época, a grandes críticos de arte. Vou lembrar o nome, me perdoe. Não, mas não importa. Mas eram críticos de arte da FAAP. Sim. Eu lembro que eu tive uma reunião lá. Eu tive uma reunião no estado de São Paulo, com o maior crítico da época de arte. Mas aquela coisa, tinha 17 anos, eu não me sentia, eu não tinha um tutor. Tudo que eu fazia era por mim. Sim. Eu não tinha alguém que me orientasse. Um direcionamento, né? E eu achei que eu não estava preparado ainda. Então, como a propaganda também me envolvia muito, eu foquei na propaganda. E esse lado artístico ficou meio latente.
Mas, como eu falo, assim, em alguns momentos tem um chamamento. É uma coisa, é uma força da natureza que vem, eu não sei explicar, mas que eu imagino que todos os artistas de alguma maneira têm, e que você precisa colocar aquilo para fora, de alguma maneira. Então, de tempos em tempos, eu sei lá, fico 3, 4, 6 meses, um ano, fazendo um parênteses. Tem um projeto de fotografia, que depois a gente pode falar melhor sobre ele, que para chegar onde chegou levou 5 anos. Desde a ideia, os primeiros contatos até a vernissagem, né? Vamos dizer assim. Então, tem uns que são mais breves. Durante a pandemia, eu fiz em 2 anos muita coisa também. Mas aí, quando passa esse momento, vem uma calmaria, assim, vem um vazio, o que não é legal também. Quando eu trabalhava em propaganda, até me aposentar, aí sim, esse vazio era preenchido pelo meu dia a dia, que era muito intenso. Mas agora não tem. Eu também não tenho tido, ultimamente, grandes inspirações para fazer mito. Tem, mas eu precisava de um local grande para fazer isso. E eu não tenho onde fazer. Espaço, seriam obras muito grandes. Seria um ateliê, né? Bem grande. Então, eu acho que esses vídeos aqui são interessantes porque muita gente assiste. Então, para quem está vendo aqui, tem muitos professores que têm galpões, espaços, né? Eu acho que soma, né? Seria interessante manter o contato. Então, a gente vai deixar aqui o contato do Doriano para isso, né? De repente, tanto para fazer exposições, porque ele tem um acervo de coisas muito bacanas para mostrar, né? Porque durante a pandemia, você desenvolveu um trabalho interessante, né? Você fez... Conta pra gente o que você fez durante a pandemia. Bom, como todo mundo, para não ficar louco, eu comecei a pensar, falei, poxa, eu adoro pintar, adoro desenhar, sempre faço isso. Eu comecei fazendo coisas, sei lá, coisas simples, fazendo alguns portréis, parentes, coisas do tipo. Mas aí eu falei, poxa, esse momento é tão confuso, tão especial de alguma maneira, um especial ruim ou um especial bom, sei lá, uma evolução para a gente aprender alguma coisa. E aí eu sempre leio muito, então lendo os jornais eu comecei a pensar, caramba, por que eu não transformo o que eu estou lendo, essas notícias, de alguma maneira numa obra? E foi aí que eu comecei a fazer o seguinte, eu pegava notícias do dia a dia e a cada semana eu escolhia uma ou duas mais importantes e eu usava como base para fazer as pinturas a própria folha do jornal, em cima da notícia que tinha me chamado a atenção. Então eu fiz, acho que 45 ou 50 portréis ou coisas do tipo, desenhos em cima da notícia. Então, por exemplo... Explica para o nosso público que talvez não entenda o que é um portrait. O portrait seria um retrato de alguém, né? Ou um autorretrato, como eu tenho alguns aqui que depois eu vou te mostrar. Mas um retrato, você retrata alguém e a gente chama de um portrait, é mais chique. Só isso. E aí eu pegava, e isso depois que passou tal, é meio polêmico, porque depois eu mesmo olhando, eu falei, caramba, eu só retratei pessoas polêmicas, mas era o assunto da época. Era o assunto que estava em evidência, eram eles que estavam comandando o país. E eu nessas horas, eu costumo agir que nem médico, assim, eu não julgo. Entendeu? Se chega um cara com o braço quebrado, eu vou arrumar o braço dele. Sim. Então, da mesma maneira, eu pensei, bom, se eu concordo politicamente com ele ou não, isso é outra história. Mas aqui estamos falando de um momento em que eu quero retratar artisticamente esse momento. Então, e essa é uma função do artista, né? Inclusive os muralistas, na época no México tinha muito analfabetismo, como que eles conseguiam passar informação para um grande número de pessoas fazendo numa parede, contando a história, né? Então isso... A igreja fez isso séculos, né? Toda a decoração da igreja... Isso, contando sempre a história. Então essa é aí que a gente vê a essência do artista, né?
Que não é ele não faz uma coisa para vender, para decorar, ele coloca para fora aquilo que ele está vendo, sentindo, seu ponto de vista, o seu momento, e isso daí é onde a gente consegue diferenciar, né, o que é um artista de um artesão ou de alguém que faz alguma coisa meramente por produzir uma peça, mas sem todo esse conteúdo. Por isso que a gente sempre fala que o valor agregado na obra de arte está em conhecer a história do artista e você ver o que você está adquirindo ali, vem toda uma história junto daquela pessoa que fez aquilo, né? Então aí você se identifica ou não com aquilo, então isso é muito interessante. Uma coisa que eu queria te perguntar, Doriane, como você começou muito cedo na propaganda, você certamente foi acompanhando toda a evolução tecnológica, né? Então, do analógico para o digital, porque na arte a gente enfrenta também sempre momentos bastante... Serigrafia, até pouco tempo atrás, a gente não considerava gravura. Gravura é gravado, então seria o metal, a xilogravura. Hoje em dia, serigrafia, a gente nominalmente fala uma gravura, né? Embora seja um silkscreen e tal, mas a gente considera gravura. E hoje a gente tem o fine art. Tem alguns artistas, inclusive na nossa feira nós temos uma aquarelista muito boa que faz fine art. Você olha a fine art dela, parece uma litogravura. Você fala, caramba, você tem que olhar de mais perto. Então, as coisas vão evoluindo. A tecnologia as suas vidas de alguma maneira. E aí vem aquilo, porque a gente entende a arte, aquilo que a pessoa produz, faz com a mão, não na máquina, né? Mas a gente tem que ir acompanhando os tempos. O que será que vão falar da nossa arte de hoje, daqui a 200 anos? Né? Não sei, é uma coisa complexa. Então, dentro da propaganda, da fotografia, também passou todo esse processo e você deve ter enfrentado bastante dificuldade na hora de mudar de um processo para outro, convencer os mais antigos, né, das novas tecnologias. Conta um pouquinho disso. Isso é curioso. Eu vou contar uma historinha que um amigo meu, redator, o Serginho, fazendo uma piada, justamente sobre esse assunto, a gente estava conversando com isso, ele falou, meu apelido em propaganda é Carneiro, tá? Todo mundo me chama por Carneiro. Se você quer saber o motivo, eu tinha cabelo cacheado quando eu tinha 17 anos. Não fala. Sério. Olha que legal. E daí veio o apelido de Carneiro e ficou. E até hoje as pessoas, inclusive a minha empresa chama Carneiro Company. Ok. Eu assumi sem nenhum problema. Pronto, Mas ele falava assim, o Carneiro, ele viu na propaganda a chegada do Xerox. Ele viu a chegada, antes disso, do fax. Isso ia falar o fax, né? Verdade. Ele viu a chegada dos primeiros computadores. Ele viu a chegada do Photoshop. Ele viu a chegada da transmissão via web. E hoje, infelizmente, ele não enxerga bem. Essa é a piada. Mas é isso, eu passei por toda essa transição. E eu lembro que quando eu via pela primeira vez um fax funcionando, eu falei, isso não existe, isso não é possível, isso é uma coisa mágica. E eu tentei usar em alguns trabalhos que eu fiz como diretor de arte, a linguagem do fax, aquela impressão imprecisa que vem no fax. Eu tentei usar isso na época. Não deu muito certo porque os clientes não achavam, ainda não entendiam que aquilo poderia ser uma coisa de quebrar algum paradigma, entendeu? E assim foi indo. Aí eu lembro que talvez a maior quebra mesmo foi quando chegaram os computadores nas agências de propaganda. Isso foi uma coisa absurda, foi uma revolução mesmo. E a princípio os computadores entraram nas agências como substituindo as máquinas de escrever. Então os redatores passaram a ter um computador... Um terminal ligado ao computador de grande porte. Nem isso. Antes disso até. Mas tinham que armazenavam lá na própria CPUzinha deles. Não era em rede ainda. Ainda não era. E os diretores de arte, como eu, a gente trabalhava tudo manualmente, era tudo feito à mão mesmo. Eu tinha que saber desenhar, eu tinha que saber pintar, eu tinha que saber escrever ou desenhar letras, porque os anúncios, quando tinha uma imagem título, por exemplo, aquele título, que era o layout ainda, antes de ser finalizado, para ser apresentado para o cliente,
ele tinha que ter uma ideia de como seria o final. Então era uma pintura de um carro, por exemplo, e o título e o texto era escrito à mão. Então você tinha que saber, além de escrever, saber todas as fontes que existiam no catálogo, que eram muitas. Depois aquilo ia para uma empresa que fazia a fotocomposição. Era um processo todo manual e fotográfico, até sair o anúncio. Quando entraram os computadores, isso pouco a pouco foi mudando. E quando chegou os primeiros computadores nas agências que usavam os primeiros programas de trabalho de imagem, como o Photoshop, eles ficavam numa sala desse tamanho, fechada, lacrada, com um funcionário. Você marcava a hora, você como diretor de arte, para poder falar com ele e fazer o seu trabalho naquela máquina. Aí eu coloquei meu filho também para trabalhar, que ele era formado na época em economia, então eu falei, bom, você administra, eu não posso ficar, eu ainda trabalhava em propaganda, então eu era o sócio oculto, vamos dizer assim. E aí o processo foi assim, foi uma experiência maravilhosa. Nós fizemos um espaço interessante, mas nos primeiros trabalhos que nós fizemos, nos primeiros jobs que nós conseguimos com as agências, as grandes agências do mercado, eles sempre nos pediam para que nós fizéssemos uma foto digital, que na época ainda era entregue num CD, e eles queriam também um cromo. Então, ou seja, eles tinham as duas bases, a analógica e a digital, porque eles não acreditavam 100% na digital. Então, o que a gente fazia? Fazia 2 vezes a foto. Tudo bem, estava tudo pronto, era só um clique a mais, não era tão complexo. Mas eu sempre perguntava para as agências, tá bom, eu vou te dar um arquivo analógico, o que você vai fazer com ele hoje? E a tecnologia da impressão já estava mais adiantada. Eu vou escanear. Falei, pois é, quando você escaneia, o que ele vira? Um arquivo digital, só que tem uma perda. Então, se você usar de imagem, com certeza, sempre tem. Então, se você usar o meu arquivo digital, você não perde, você está com 100% do arquivo lá. Mas, enfim, era difícil convencer as agências. Aí o Sérgio um dia falou para mim assim, poxa, você conhece tantos fotógrafos no mercado, se a gente apresentasse essa nova tecnologia para todos, porque não tem ninguém fazendo foto digital. Falei, pô, boa ideia, vamos fazer isso. E para isso eu inventei, criei, pensei em fazer, vamos fazer uma exposição com essas fotos no final. Então eu convidava os meus amigos fotógrafos a irem para o estúdio para serem fotografados, para fazer um portrait, novamente um portrait, um retrato, e levando sua câmera predileta, né? Como pretexto para eles terem alguma coisa na hora de fazer. E assim foi, e esse projeto levou 5 anos. Eu consegui fotografar todos os grandes fotógrafos de propaganda, pelo menos de São Paulo, que eu considero os melhores do Brasil, mas enfim, os maiores de São Paulo, todos os grandes. E era engraçado, porque eu falei dessa câmera que eles levavam, então enquanto eles eram fotografados, eles ficavam manuseando a câmera, brincando com a câmera. Nenhum levou a câmera carregada com filme, que eram todas câmeras analógicas. Acho que um só levou uma pequena câmera digital, que era o comecinho das câmeras digitais. E eu brincava com ele, por que você não colocou filme na câmera? Pô, é verdade, por que eu não coloquei filme na câmera? Você vê? Eles se colocaram não como fotógrafos, eles não foram lá para fotografar, eles foram lá para serem fotografados. Então eles não se preocupavam com isso. E o que eu fazia na hora de fazer os cliques? Nada. Eu não dirigia. Eu queria que eles fossem o mais naturais possíveis. Então, alguns, eles mesmos se dirigiam. Falaram, se eu fizer uma coisa assim, eu não falava nada, eu só fotografava. Vai, pode fazer o que você quiser. Então, tem até uns exemplos aqui, depois eu te passo, te mostro, em que eles criaram imagens incríveis. Eles mesmos. Porque eu não dirigi, eu queria que fosse a essência deles. Sim. Eles fossem como eles são de verdade. Então tem retratos incríveis, coisas bacanas. Aí eu fiz assim, uma série analógica, com uma câmera Leica de 1955, em 35mm, e uma série com essa Hasselblad, com esse
back phase one digital. Então, é uma câmera extremamente profissional e boa com um back digital, que na época era assim. Hoje a Hasselblad já vem Tudo incorporado, já acoplado, mas na época não, era separado. Então você só mudava o chassi. E foi uma experiência absurda, assim. Levou 5 anos e depois culminou com uma exposição de uma noite, uma vernissage. Que eu consegui reunir todos eles, foi maravilhoso. Que legal, que legal. Só um parênteses, desculpa, Sim. que é uma coisa que eu gosto sempre de mencionar. Eu tive uma experiência com uma fotógrafa, que foi a maior experiência profissional como publicitário com um fotógrafo, vamos dizer assim, dos melhores do mundo, literalmente. Eu fiz uma campanha em 92 com uma fotógrafa americana chamada Annie Leibovitz, que é uma personalidade absurda no mundo da fotografia. E eu, na época, acho que eu não sabia, não tinha muito essa dimensão. Mas foram os 20 dias que eu mais aprendi de como ser fotógrafo. Foi uma experiência maravilhosa. A gente fez uma campanha para um cliente que eu atendia na época, que é a American Express. E o resultado é incrível. O trabalho foi maravilhoso. E recentemente até publiquei no meu Facebook a foto, que é o portrait que ela fez, que pouca gente no mundo tem. Olha, que legal. É uma coisa, depois eu te mostro isso também. Quero ver. Então foi uma experiência maravilhosa. Eu aprendi muito com ela, que ela era, a princípio, ela virou fotógrafa antes, mas antes ela queria ser pintora. Só que ela me disse que a pintura demorava muito tempo para ser finalizada. Então, com a fotografia, ela conseguia fazer a mesma coisa de um jeito mais rápido. Mais ou menos, tá? Porque tem foto que é meio... Sim, mas foi uma experiência interessante, né? fabulosa dessa história. E ela, na época, era tudo analógico, tá? Não tinha digital ainda. Uau! Foi incrível, foi incrível. Então, pessoal, isso tudo que a gente escutou aqui são relatos tão importantes, a gente... quebrar um pouquinho esses paradigmas, né, do que é artista, porque qualquer pessoa pode ter alma de artista e pode ter qualquer função. E na questão da publicidade está muito ligado realmente a isso, porque você tenta passar através dos trabalhos sensações também para as pessoas, despertar emoções, e para isso tem que ter um artista por trás. Sim, né? Com certeza. Para ter o efeito e chegar onde que a empresa de publicidade quer, tem que ter um artista por trás, né? Então a gente tem que entender que com o passar do tempo as técnicas, a tecnologia vai mudando e a gente tem que ir se adaptando sem perder. Por isso que eu acho importante esses nossos bate-papos. A gente não pode perder a essência do que vem a ser arte, que é justamente isso. Formas de você colocar a inquietude, as questões, as dificuldades, experiências, vivências de seres humanos que precisam externar de alguma forma, pela foto, pelo desenho, pela escultura. Então, é isso que a gente, quando vai adquirir uma obra de arte, a gente tem que levar em conta, porque ela tem que te trazer alguma coisa, porque ela vem com essa história, quando ela é produzida por um artista. Não é só combinar com a cor do sofá, né? Exatamente. Porque você pode adequar na sua decoração obras de arte, posicionar elas de uma forma que te pareça mais agradável, no caso dos quadros, harmonizar molduras e tal. Mas o trabalho em si, ele fala por si, ele não precisa combinar com nada, né? Você vai sentar na frente daquilo e aquilo vai te trazer aquela sensação que é ali que está agregado o valor muito mais do que numa assinatura, pessoal. Então a ideia desses nossos bate-papos é isso. Adorei conversar com você, Doriano. Conhecer essa história, foi muito bacana. Desculpa ter fugido tanto. Eu ficava atrás dele porque eu sabia que tinha muita coisa para tirar daí. Então, pessoal, vocês que nos acompanharam até aqui, muito obrigada. Nós vamos deixar na descrição do vídeo a empresa do Doriano, os seus contatos, para que se vocês quiserem conversar com ele, às vezes tem um espaço, querem fazer uma exposição, ou querem chamá-lo para trabalhar junto com algum outro
grupo de artistas, enfim, ele vai estar com os contatos aqui e a gente está sempre à disposição. Eu agradeço imensamente a vocês que nos acompanharam até aqui. Tenham todos uma excelente noite. Não esqueçam de se inscrever aqui no nosso canal. E na última quinta-feira do mês é a nossa feira online aqui no YouTube, tá bom? Então nos acompanhem também, pessoal. Muito obrigada e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau.